Treino em Foco, qualificando o seu treino. E hoje nós vamos abordar um aspecto importante na hora de definir qual o peso que nós vamos usar para treinar. Acompanhe aí. Como já foi feito na chamada, nós vamos analisar hoje no Treino em Foco, qualificando o seu treino, como estabelecer a quilagem de treino, os pesos de treinamento. Nós tivemos uma pergunta no nosso canal, no YouTube, e tivemos algumas colocações também no nosso site sobre a questão do uso do teste de um RM para identificar qual o peso, qual a quilagem que nós vamos usar nos aparelhos para treinar. Voltando então aqui para a colocação, a ideia é nós fazermos um teste de um RM, um teste de uma repetição máxima. O Treino em Foco também já mostrou todo o protocolo, como é que se executa o teste de um RM. Vocês podem ver no link que o Jefferson vai colocar aqui, como executar esse teste, qual é a metodologia, qual é o protocolo de execução. Nesse teste em específico, o valor obtido é um valor de força máxima, ou seja, nós vamos interpretar e chegarmos a um valor de 100% da força para cada aparelho que nós testarmos força. Então, por exemplo, se você fizer esse teste no leg press, você vai chegar ao final do teste de um RM uma determinada quilagem, um determinado peso de treino que representa 100% da sua força, na qual você consegue fazer com aquele peso, com aquela quilagem, somente um movimento e falha já na segunda execução. Então isso caracteriza o 100% de força quando você consegue executar somente um movimento, somente uma repetição máxima, falhando na segunda execução. Isso vale para um voador frontal, isso vale para um exercício de voador invertido, isso vale para um exercício de hack, para um agachamento, para um supino, vale para qualquer exercício. Você pode aplicar o teste de um RM e obter o 100% de força. Muito bem, o pessoal da educação física que lê sobre metodologia do treino na musculação vai ficar mais inteirado do que eu vou falar agora aqui. E o nosso seguidor que não faz parte da área da educação física vai se inteirar desse conteúdo. Livros antigos de musculação colocavam da seguinte forma: use 90% do valor de um RM, desse valor de um RM, use 90% para trabalhar força pura. Ou seja, quando nós estivéssemos, a ideia era, quando nós estivéssemos trabalhando a 90% ou mais do valor obtido no teste de um RM, nós estaríamos trabalhando força pura, força e alto nível de intensidade, e trabalhando fortemente aqui com as adaptações neurais, com a janela de adaptação neural. Por outro lado, se nós quiséssemos trabalhar aumento do volume muscular, o AVM ou hipertrofia, nós deveríamos trabalhar entre 75% a 85% do máximo, já que essa quilagem permitiria uma execução que traria benefícios no processo hipertrófico, no processo de aumento do volume muscular. Por outro lado também, para trabalharmos resistência muscular localizada ou resistência muscular geral, deveríamos então trabalhar com quilagens entre 40% a 60% do valor de um RM. Vejam bem, a referência era então sempre em cima do valor obtido no teste de um RM. Tanto no trabalho de resistência, quanto no trabalho de hipertrofia, quanto no trabalho de força pura, ou ainda 60% a 70% para um trabalho de potência em cima do valor de um RM, já que esse valor de um RM é o meu 100% de força. Então essa era a ideia há algum tempo atrás, em que nós teríamos que fazer o teste de um RM, estabelecer um valor máximo e a partir desse valor máximo calcularmos percentuais para diferentes formatos de objetivos de treinamento, desde o trabalho de força, passando aí pela hipertrofia e resistência, até um trabalho de potência. Muito bem, qual é o problema hoje em dia visto nessa repercussão de treinamento? O problema é que alguns estudos começaram a surgir a partir de 1989, 1990, e começaram a mostrar que as repetições máximas realizadas em um determinado percentual não estavam de acordo com a ideia padronizada anteriormente. O que isso significa? Significa dizer, e um dos estudos mostra isso, que a 90% do valor de um RM, sempre a referência em cima do teste de um RM, de uma repetição máxima, quando nós aplicamos 90% de um RM em cima do flexor de joelho, nós obtemos 3 a 4 repetições máximas em média, que nós estamos trabalhando sempre com a ideia da média. Esse símbolo que eu coloco aqui é o símbolo que representa estatisticamente a média. Então, o que acontece? Quando nós trabalhamos a 90% de um RM, por exemplo, no flexor de joelho, para posteriores de coxa, para isquiotibiais, nós conseguimos em média, executarmos de 3 a 4 repetições máximas. Enquanto que no leg press,
nos mesmos 90% nós conseguimos executar entre 18 a 21 repetições máximas. Isso varia um pouco de homens para mulheres, o sexo tem uma certa interferência na capacidade de resistir a esse esforço aqui, o nível de treinabilidade influencia um pouco, mas de qualquer forma, o que nós podemos ver, independente dessa pequena influência do sexo ou do nível de treinabilidade, é que a 90% no flexor nós conseguimos trabalhar com um número de repetições máximas muito baixo, 3 a 4, talvez algumas pessoas 5 ou 6, mas um número de repetições baixo. No leg press nós conseguimos produzir um número de repetições máximas bem superior, em torno de 18, 17, 15, isso depende muito do indivíduo, como eu falei, mas um número de repetições bem mais alto. Isso significa dizer que do ponto de vista da fisiologia muscular, vejam bem, agora nós vamos cair num aspecto importante. Do ponto de vista da fisiologia muscular, ao trabalharmos 3 a 4 repetições máximas, nós estamos estimulando fisiologicamente o desenvolvimento da força. Estamos trabalhando com recrutamento de unidade motora, estamos trabalhando com tensão muscular extremamente elevada sobre os músculos exercitados, estamos trabalhando com sincronização de utilização de unidade motora, estimulando o cérebro que recruta unidades motoras cada vez maiores para trabalhar com intensidade que nós conseguimos produzir um número baixíssimo de repetições máximas. Ou seja, esse estímulo ele não se adequa corretamente nem mesmo ao trabalho de hipertrofia, e sim a um trabalho de força. Enquanto que o mesmo percentual feito num outro exercício, o que mudou única e simplesmente aqui foi o exercício executado de flexor para leg, o percentual continua o mesmo, nós conseguimos produzir um trabalho que do ponto de vista da fisiologia muscular, ele consegue estimular a resistência muscular localizada e resistência muscular geral. Ou seja, com o mesmo percentual de 90% no qual os livros sugeriam na época que se estimulava a força pura, isso é verdade para o exercício de flexor de joelho. Mas é uma mentira, vamos dizer assim, do ponto de vista do trabalho de leg press, de exercícios multiarticulares de membro inferior, onde a produção é bem maior. Então isso vem um questionamento da literatura colocando o seguinte: se nós estivermos trabalhando num determinado percentual e dependendo do aparelho nós estaremos trabalhando ou força, ou hipertrofia, ou resistência, porque vai flutuar muito, mudar muito a capacidade de resistência, mesmo trabalhando a 90% de um aparelho para o outro, nós não podemos usar o percentual de um RM como um fator de referência para a prescrição do exercício e a quilagem de treino. Isso se repercutiu a 80%, a 75%, 85%, a 40% e 60%, por exemplo, num leg press, as pessoas são capazes de executar mais de 50 repetições por série, o que é um absurdo mesmo para um treinamento de resistência muscular geral ou resistência muscular localizada, fazermos um número de repetições tão grandes assim. Então isso vieram vários estudos, inclusive minha tese de doutorado fala sobre isso. Eu vou postar minha tese de doutorado no nosso grupo de estudo, no Face, para que vocês possam ter acesso ao material que a gente fez no doutoramento, e aonde a gente também fez um dos trabalhos que avaliou esse contexto e verificamos que realmente não é possível fazer a prescrição a partir do percentual de um RM por vários motivos metodológicos e fisiológicos do treinamento. Aí a pergunta também que surgiu nesses estudos é, mas a partir da onde que surgiram essas tabelas percentílicas que colocavam percentuais de um RM para a prescrição do exercício? Muito provavelmente essas tabelas surgiram a partir da análise de um único exercício, o supino livre horizontal com barra, porque a partir desse exercício, quando se executa esses percentuais, o número de repetições que a pessoa consegue executar no supino a partir desses percentuais batem corretamente com o tipo de análise que a gente quer fazer, tipo de treinamento. Então, por exemplo, no supino aqui nós trabalhamos em torno de 6 repetições máximas, no AVM nós conseguimos trabalhar em torno de 8 a aproximadamente 12 repetições máximas no supino, aqui em torno de 20 a 30 repetições máximas no supino, e potência também fica dentro da margem de 7 a 14 repetições com velocidade máxima executado no supino. Então, muito provavelmente, essas tabelas surgiram a partir da análise de um único exercício, supino livre, plano, horizontal, com barra, e a partir desse exercício, muito provavelmente as pessoas ampliaram isso para outros exercícios sem fazer uma análise mais criteriosa, e sem ter feito essa análise mais criteriosa, deu no que deu um tempo atrás. As pessoas prescreviam a partir de percentuais do RM, e isso consta em vários livros de musculação. Mas hoje em dia a gente sabe que isso já não é mais o adequado, e hoje em dia então a prescrição ela é feita a partir de repetições máximas por série.
Essa é a forma que nós do Treino em Foco já estimulamos, já colocamos vários programas a respeito da prescrição, tanto de força quanto de hipertrofia, o AVM, o aumento do volume muscular, quanto de resistência muscular localizada, usando o critério de repetições máximas. Porque esse critério é o fisiológico, é o que tem maior base fisiológica aqui de trabalho, é o que vai dar repercussão de fisiologia. Então, se nós estivermos controlando o número de repetições máximas, indo até a falha e executando o movimento na fase excêntrica mais lenta, nós conseguimos controlar melhor o aspecto fisiológico, tanto do treino de força, quanto do treino de hipertrofia, quanto do treino de resistência. Então essa é a ideia, essa é a resposta para aqueles nossos seguidores que estavam na dúvida como controlar o treino por percentual de 1RM. Na verdade, não controle o treino por percentual de 1RM. Na verdade, controle o treino por repetições máximas. Essa é a nossa forma de controle e sugestão nossa de controle. Alguns outros professores da área usam outras formas, outros artifícios de controle de treino. De qualquer forma, o Treino em Foco estimula esse formato. Nós temos várias postagens, vou pedir para o Jefferson também colocar em link essas várias postagens que nós temos sobre esse aspecto aí. Espero que vocês tenham entendido toda a dinâmica que a gente tentou mostrar aqui e explicar porque o percentual de 1RM não é a melhor estratégia para identificar a quilagem, o peso do aparelho que eu devo treinar, quanto que eu devo colocar de peso no aparelho. Tentamos mostrar as justificativas aqui sem ficar num âmbito muito científico, sem ficar citando o autor, mas existem vários estudos nesse aspecto. Chamo a atenção que a minha tese de doutorado eu vou postar lá no nosso grupo de pesquisa, para que vocês tenham acesso com isso. E de qualquer forma, essa é a justificativa e os links para que vocês possam então se orientar, na verdade, como prescrever o treinamento ou como identificar o peso ao qual vocês devem treinar, é a partir das repetições máximas. Espero que tenham gostado e aguardo vocês na próxima semana com mais uma análise de treinamento para qualificar os treinos de vocês. Grande abraço, pessoal. Treino em Foco lança uma nova série, Qualificando o Seu Treino. Esse é o nome da nova série. Qual é o seu objetivo nessa nova série? Trabalharmos algumas informações úteis para o treinamento e alguns aspectos que podem em alguns momentos se tornar até mitos do treinamento ou rotinas inadequadas no treinamento, ideias